Olá pessoal, você sabe o que é glossofobia? Glossofobia é o medo de falar em público. E esse medo levanta estado físico e psicológico de nervosismo e pavor diante de uma situação que pode te prejudicar. E quando se trata de falar em público, muitas pessoas despertam inibições causadas principalmente por sentimentos de vergonha e inadequação. Aí você pergunta ainda assim, mas quais ainda os outros fatores que contribuem para essa glossofobia? A glossofobia ainda é constituída por inferioridade, o complexo de inferioridade ou superioridade quando o perfeccionismo é exagerado. A preocupação sobre a autoimagem, a preocupação excessiva sobre a crítica alheia, a baixa estima e o medo da rejeição. Tudo isso contribui para uma glossofobia, o que causa, então, está formado aí o completo bloqueio da comunicação. Se pensar em falar em público, isso é perseverar. Você precisa perseverar para poder adquirir habilidades necessárias diante do público. Só que essa glossofobia, ela faz parte tanto de quem é profissional, tanto de quem nem sequer esteve à frente de um público, seja ele qualquer. Muitas pessoas, por exemplo, têm vergonha até de dar um discurso para a família, por exemplo, um aniversário. Foi meu aniversário e está lá a família inteira e eu preciso dar um discurso. A pessoa com glossofobia extrema tem até vergonha de se expressar na frente dos seus familiares. Só que isso é uma insistência, isso é uma perseverança. Se você não se comunicar, se você não fazer, criar esses hábitos de falar alto, de pegar um texto e ler esse texto, você não vai criar habilidade de falar em público. É a habilidade da comunicação que você vai ter que insistir. Tratando ainda da glossofobia, quando entra a parte da crítica, a crítica ela é uma alimentadora do medo, porque a pessoa fica tão preocupada com a crítica alheia e que essa crítica ela é interpretada de uma maneira negativa, de caráter agressivo. Então, causa muito mais preocupação e medo para a pessoa ao ser criticado. Só que a crítica, muitas vezes, não significa que você que está ali falando com o público, que você é o orador, no caso, falhou. Não. A crítica ela contribui para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Só que quando vem a crítica, aí é quando você precisa filtrar o que está sendo dito pelo ouvinte, se tem fundamento ou não. Porque se não tiver fundamento, essa crítica ela não passou de uma opinião. Então a gente filtra aquilo que contribui para o nosso processo, para o nosso crescimento.